Nós iniciamos hoje, com a quarta-feira de cinzas, o tempo da quaresma, e é o tempo do ano litúrgico no qual a igreja faz um convite mais intenso à conversão de vida. Quaresma é um tempo de penitência. Tem gente que deixa de fumar por 40 dias, eu vi um caso, por exemplo, o sujeito passou os 40 dias e depois voltou a fumar de novo. Eu falei assim, não vale, né? Tem que ser um exercício para você deixar mesmo. Mas, enfim, cada um faz uma penitência, né, nesse tempo. No Brasil, este período é marcado pela campanha da fraternidade. Então, começa com o início da quaresma, na quarta-feira de cinzas. A campanha teve seu início em 1962, portanto, há 58 anos atrás. Mas a primeira campanha, ela aconteceu regionalmente, na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Foi promovido ali, na cidade de Natal. E a CNBB gostou da iniciativa. Em 1964, a CNBB assumiu a campanha em âmbito nacional, para todo o Brasil. E desde então, ela é realizada todos os anos, sem interrupção. Tanto que o Papa Francisco, hoje em Roma, destacando a importância da campanha da fraternidade, disse o seguinte: alegro-me que há mais de 5 décadas a Igreja do Brasil realiza no período quaresmal a campanha da fraternidade, anunciando a importância de não separar a conversão do serviço aos irmãos e irmãos, sobretudo os mais necessitados. Certamente a quaresma é um tempo de conversão pessoal, de luta contra o pecado, mas também tem a dimensão social da conversão, de você cuidar do próximo, pensar no próximo, ajudar o próximo. E a campanha da fraternidade, ela foca muito isso, na dimensão comunitária da conversão. Não é só uma coisa pessoal, intimista, mas tem uma dimensão social. E a igreja no Brasil foca muito essa dimensão comunitária através da campanha, por isso que ela é muito importante para nós. Neste ano de 2020, a proposta da campanha é de cuidado e compromisso com a vida em todas as suas instâncias, em todas as suas dimensões, a vida em geral. Por isso que o tema é fraternidade, vida, dom e compromisso. E o lema, viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Aqui eu tenho o texto base da campanha. Tem a foto da irmã Dulce, Santa Dulce dos Pobres, que é muito destacada nessa campanha, santa brasileira, o anjo bom da Bahia, né? E ela aqui cuidando das crianças, né? E é como se fosse uma pintura ali, seria o Pelourinho, né, na Bahia, e a irmã Dulce em busca daqueles que precisam de ajuda. Lembrando que a igreja está sempre em saída, em busca das pessoas mais necessitadas para ajudá-la. Segundo Dom Valmor, que é o arcebispo de Belo Horizonte, como eu disse, presidente da CNBB, ele diz assim, na introdução, na abertura do texto base, ele diz assim: a pergunta que deve nortear a campanha da fraternidade este ano é essa: o que está acontecendo conosco? O que vem ocorrendo com a humanidade que, embora percebendo o aumento dos números de sofrimentos, parece não mais sensibilizar-se com eles? Teríamos deixado de se perder o sentido mais profundo da vida? Por que vemos crescer tantas formas de violência, agressividade, destruição? Perdemos de fato o valor da fraternidade? Tanto que a gente tem que fazer uma campanha da fraternidade, quando deveria ser algo inerente à vida humana, né? A fraternidade. É uma campanha que nos interpelará na prática sobre o sentido que estamos atribuindo à vida nas suas dimensões pessoal, comunitária, social e ecológica. Então a campanha também abrange a questão ecológica, cuidado com o meio ambiente, porque destruir o meio ambiente é destruir a vida. A inspiração para esta campanha é a imagem do bom samaritano, tanto que o lema é tirado do Evangelho de São Lucas, né? Faz menção ao bom samaritano. O que fez o bom samaritano para ir interromper sua viagem? Vocês conhecem a parábola do bom samaritano, né? É o homem caído à beira do caminho, semi-morto, passam outras 2 pessoas, não o socorre, aí o samaritano vê aquele homem semi-morto, vai, para, desce, socorre, põe o sujeito ferido na sua montaria, o leva até uma hospedaria e ainda paga os cuidados para ele. Então a pergunta é assim: o que fez o bom samaritano parar e interromper sua viagem? Foi a sensibilidade ao sofrimento alheio. O texto destaca isso: sensibilidade ao sofrimento alheio. O seu olhar compassivo, que foi capaz de enxergar um pobre homem ferido e abandonado à própria sorte à beira do caminho. Um olhar sensível.
Um olhar que não se deixou vencer pela indiferença. O olhar do samaritano é o que podemos chamar de olhar humanizado. Pois quando somos incapazes de percebermos e compadecermos da dor alheia, infelizmente tornamos-nos desumanizados. Por isso mesmo a campanha proclama a inviolabilidade da vida humana. Ela é sagrada. Não se pode viver passando distante das dores de nossos irmãos e irmãs. Não podemos ser indiferentes a tudo aquilo que ameaça e destrói a vida em todas as suas dimensões. Então a campanha chama atenção para isso. Não ser indiferente ao sofrimento de tantas pessoas. Somos interpelados a recuperar o valor do compromisso cristão. Devemos cuidar uns dos outros e juntos cuidar de nosso planeta, a nossa casa comum. É urgente testemunhar e estimular a solidariedade. A fé cristã leva necessariamente à ação, à fraternidade, à caridade. Como diz São Tiago, a fé sem obras é morta. É isso que a campanha da fraternidade chama a atenção. Precisa ter obras, gestos concretos. A fé sem obras é morta. O texto base da campanha destaca 3 verbos que devem nos conduzir durante esse tempo quaresmal. E esses 3 verbos estão aqui no lema da campanha. Viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Quais são esses 3 verbos? Ver, enxergar, sentir compaixão e cuidar. Somos convidados a ver, isto é, a olhar as pessoas em toda a realidade que nos circunda com atenção, com carinho. E não será difícil perceber como a vida está ameaçada em todas as suas dimensões. Por exemplo, pessoas vivendo em situação de miséria, em áreas de risco. A gente às vezes só se lembra disso quando vai, desaba tudo e morre um monte de gente soterrada. Mas estão lá, em áreas de risco, muitas vezes não se enxerga. Jovens dominados pela dependência química, andando como zumbi pelas cracolândias da vida. Homens e mulheres estressados. E o texto da campanha diz assim: o Brasil é considerado o país mais ansioso e estressado da América Latina. Eu não sabia disso. Está aqui no texto da campanha. O Brasil é considerado o país mais estressado, o brasileiro é considerado o mais estressado da América Latina. Alta taxa de suicídios. Segundo o texto da campanha, em 2016 no Brasil houve 11.433 mortes por suicídio, ou seja, 31 casos de suicídio por dia. É mais de uma morte por hora. Que absurdo, né? Alto índice de acidentes de trânsito com mortes e casos de invalidez permanente. Basta ver agora nesses feriados, né? A gente vê quanto acidente violento, pessoas que morrem, perdem a vida ou ficam inválidas permanentemente. O aumento dos casos de feminicídio, de violência contra as mulheres. A difusão de notícias caluniosas também mata a vida, destrói a reputação alheia. Notícias raivosas, né, que são difundidas pelas redes sociais, fake news, né, mas que causam um estrago muito grande. O livro da sabedoria diz assim: a língua é um pequeno membro, mas capaz de fazer grandes estragos. Às vezes machuca mais que um soco, uma palavra, uma calúnia, uma difamação, às vezes machuca mais que um soco. Calúnias que destroem a boa fama alheia, isso é atentar contra a vida, a dignidade das pessoas. O individualismo exacerbado, a pessoa pensar só em si mesma e não nos outros. A violência generalizada, né? Você vê esses índices de violência, parece que é aquela coisa normal, tal. São vidas que se foram, né? A agressão ao meio ambiente, a gente vê o resultado disso, né? Cada vez mais chuvas intensas, degelo na Antártida, é uma coisa assim que preocupa muito, porque isso atenta contra a vida. Agora mesmo, esse feriado aí, teve como se fala assim, uma ressaca, né? Eu vi pessoas que estavam no litoral se assustaram, a onda veio com tudo, né? Entre tantas outras formas de violência à vida, aqui se tem algumas, mas o texto traz várias outras, né? Por isso que vale a pena ler esse texto. É notório como necessitamos superar a indiferença. Não podemos ser indiferentes a tudo isso. A discriminação, a intolerância e o ódio. Nosso olhar de cristão não é, contudo, um olhar desiludido e pessimista. Vendo tudo isso, vai falar: puxa vida, mas que visão pessimista,
Não, o nosso olhar de cristão não é um olhar desiludido e pessimista. Pelo contrário, ao olhar a realidade que nos cerca, queremos transformar essa mesma realidade. Temos consciência do que está acontecendo, mas queremos transformar essa realidade com novas atitudes que promovam uma nova cultura do cuidado, baseada na fraternidade, na solidariedade, que permita-nos superar o egoísmo e a indiferença reinantes. Essa é a meta da campanha, enxergar tudo isso e tentar mudar essa situação. Aliás, o verbo cuidar é um dos mais utilizados aqui no texto. Cuidar significa curar, Curar as feridas, fazer algo diferente. Após ver, somos convidados a sentir a compaixão de Jesus. Afinal de contas, o samaritano viu e sentiu compaixão. Os outros dois que passaram viram e trocaram em frente. O samaritano não, ele sentiu compaixão. Ele rompeu com a indiferença. Na parábola do bom samaritano, o olhar que Jesus nos ensinou é o olhar daquele que se compromete com o necessitado. E talvez uma das dificuldades que a gente mais enfrenta hoje é o compromisso. Eu falo isso como bispo e muitas vezes eu observava nas paróquias por onde passei, enquanto padre, você às vezes pedia a colaboração de pessoas e uma vez uma pessoa perguntou assim para mim: é compromisso? Eu falei: então não quero. Então aquela fuga do compromisso. Viver o Evangelho implica compromisso com o próximo. Aquele se compromete com o necessitado. O bom samaritano parou a viagem dele, gastou com aquele homem doente, ferido, se comprometeu com aquele homem. Um olhar não interessado em si mesmo, mas no bem do próximo. Como falta isso hoje, Um olhar que olhe o bem do outro, não só apenas o meu bem, mas o bem do outro. Pense no outro, seja ele quem for, simpático ou antipático, amigo ou inimigo, de qualquer etnia ou religião. Nessa quaresma somos convidados a exercitar esse olhar de Jesus. Esse novo modo de olhar as pessoas e a realidade criada precisa gerar e promover a vida, defendê-la e dela cuidar desde a fecundação até a plenitude. Um olhar em defesa da vida. Não somente a vida humana, mas também todas as outras formas de vida, e aqui entra a preservação da natureza. É um olhar de fraternidade, e como exemplo, o texto base da campanha lembra a vida e a obra da doutora Zilda Arce. Nós lembramos agora, em janeiro, os 10 anos do falecimento da doutora Zilda Arce, aquele terremoto no Haiti, quando ela estava lá cuidando de pobres. 10 anos, fez 10 anos do falecimento da doutora Zilda Arce. O texto cita a doutora Zilda Arce, fundadora da Pastoral da Criança, uma das pastorais que melhor funciona na igreja. Praticamente todas as paróquias têm, que salvou a vida e salva a vida de muitas crianças. Mas ela também é fundadora da Pastoral da Pessoa Idosa, os dois pontos, a criança e o idoso. Doutora Zilda viveu para defender e promover as crianças, as gestantes, os idosos, e assim construir uma sociedade mais justa e fraterna, com menos doenças e sofrimento humano. Um olhar de fraternidade. Mobilizou a todos, pobres e ricos, analfabetos e doutores, a busca da vida plena para todos. Por isso ela nos exemplos citados pelo texto base da campanha. Por fim, após ver e sentir compaixão, somos chamados a agir. E aprendemos com o bom samaritano: meu próximo é aquele que precisa de minha ajuda. Mas não basta se aproximar de qualquer modo. É preciso descer da montaria e oferecê-la a quem está ferido à beira do caminho, que precisa urgentemente de cuidados. Isso implica empregar nossos melhores recursos humanos, materiais e espirituais para aqueles que estão desfigurados pela dor, para que possam encontrar com o auxílio da fraternidade a dignidade da vida. Enfim, colocar os nossos melhores recursos a serviço dessas pessoas. Essa é a nossa missão. Quando eu falo nossa, é de igreja. Porque muitas vezes quando se fala de missão em igreja, as pessoas se lembram do Papa, do Bispo, dos padres, diáconos, mas se esquece que todo aquele que é batizado faz parte da Igreja Católica. E a missão é de todos, não apenas do Papa, dos Bispos, dos padres, mas de todos aqueles que são batizados. É nossa missão, de todos nós cristãos, missão da Igreja. A Igreja de Jesus Cristo é a hospedaria para onde foi levado o homem ferido, abandonado à beira do caminho.
O Papa Francisco afirmou que a igreja é como um hospital de campanha, sempre pronta a recolher os feridos, os machucados pelas vicissitudes da vida. Uma bela comparação que ele faz, um hospital de campanha, que recolhe os feridos, os machucados. Certamente a maior contribuição que podemos dar a uma sociedade marcada pela indiferença consiste em, incansavelmente, anunciar que o sentido da vida se encontra no amor, o qual se traduz no cuidado para com os que sofrem. A campanha ainda faz menção especial a Santa Dulce dos Pobres, como eu disse, ela está aqui, na capa do cartaz da campanha. Ela serve de inspiração e exemplo de cuidado com o próximo para todos nós, brasileiros e brasileiras. É uma santa genuinamente brasileira. Santa Dulce teve a capacidade de ser presença samaritana na realidade brasileira. Certa vez ela disse, diante do sofrimento de tantas pessoas abandonadas, ela se comoveu, ela disse assim: as lágrimas enchiam meus olhos, meu coração estava invadido pela dor em ver tanta miséria ao meu redor. Diante de tanto sofrimento, ela não permaneceu de braços cruzados, mas agiu, e ela começou a obra social, o hospital que existe hoje lá em Salvador, um galinheiro. Se você fosse olhar pelos olhos humanos, era algo que não tinha futuro nenhum, mas Deus agiu através dela, a providência divina. Agiu e, atendendo às necessidades urgentes dos mais pobres de Salvador, acreditou na providência divina, e hoje sua obra de assistência à saúde é referência no Brasil inteiro. Que nesse tempo quaresmal, animados pelo tema da campanha da fraternidade, nós possamos, como diz o Papa Francisco, tocar a carne de Cristo em nossos irmãos e irmãs sofredores. Assim não seremos meros ouvintes, mas estaremos de fato praticando a palavra do Senhor, como verdadeiros discípulos missionários de Jesus Cristo. Então essa é a finalidade principal da campanha: despertar para a fraternidade, vencer a indiferença. A fraternidade transforma consciências e orienta o sentido de nossas vidas como dom e compromisso para construir a convivência solidária em nossas famílias, na sociedade e em nosso planeta. Ver, sentir compaixão e cuidar dos mais necessitados e do meio ambiente são gestos do bom samaritano, que estimulam a construção de um mundo mais justo, fraterno e sustentável. Campanha da Fraternidade 2020. Realização CNBB,